Meus irmãos e irmãs, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é a parte 2 daquela série de vídeos que nós estamos fazendo, onde nós estamos tratando a respeito da salvação. Ela é através das obras? Então, este é o vídeo parte 2. No vídeo anterior, nós vemos, conforme está lá em Efésios 2, 8, 9 e 10, que a salvação ela é única e exclusivamente através da fé, ok? Mas muitos pegam a epístola do apóstolo Tiago, onde diz que a fé sem obras é morta, tá? Então, é isso que a gente vai tratar no dia de hoje. Talvez esse vídeo não seja tão longo, mas é bom que ele fique bem esclarecido, ok? Então, meus queridos, vamos às Escrituras. O que que Tiago está dizendo na sua epístola? Essa epístola é a epístola número 2 do apóstolo Tiago, versículo 14. Ele diz assim: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Meus queridos, é muito importante nós termos como base, se nós não entendermos isso, a gente vai acabar se confundindo mesmo, tá bom? O que o apóstolo Tiago está dizendo aqui não é a fé na cruz de Cristo, mas assim uma fé morta, uma fé acreditando que a salvação vem através das minhas obras, porque a fé genuína é aquela fé que vem através da cruz de Cristo. É quando eu creio no sacrifício vicário de Jesus na cruz e eu creio que este sacrifício é suficiente para a minha salvação. Então aqui é bom também entendermos que esta epístola do apóstolo Tiago ela foi escrita para os judeus da época, não é? E havia ali uma disputa. Depois vocês leem o capítulo todo. Tiago está falando justamente daqueles judeus que faziam acepção de pessoas, que davam honras aos ricos enquanto menosprezavam os pobres. Então, é desse tipo de fé e desse tipo de obra que o apóstolo Tiago está discorrendo aqui na sua epístola. Em momento algum aqui, Tiago está falando da fé em Cristo, da fé salvadora, através da cruz de Cristo, ok? Então, esta fé que ele pergunta, porventura a fé pode salvá-lo? É esta fé morta, esta fé fora da cruz de Cristo. No versículo seguinte, né, ou melhor, no versículo 17, ele diz assim: Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Aqui sim, ele está falando da fé em Cristo, da fé na cruz de Cristo, dizendo que é o seguinte: se eu sou crente, se eu digo que sou crente, eu tenho que ter obras de crente, eu tenho que ter frutos. Se nós entendermos essas obras como sinônimo de frutos, nós vamos entender que aqui ele está se referindo aos frutos que nós produzimos depois que nós fomos salvos, depois que nós fomos regenerados, ok? Ou seja, como nós já discorremos no vídeo anterior, eu fui salvo, fui regenerado, por isso eu produzo obras boas, aquelas obras que Deus preparou para nós, como nós já falamos. Não é? Quem não assistiu o vídeo anterior, assista, que senão vai ficar meio confuso de entender o vídeo 2, tá bom? Então, continuando aqui, estas obras que ele fala, se nós entendermos como sinônimo de frutos, nós vamos entender a ordem das coisas. Eu fui salvo, fui regenerado, a partir daquele momento eu começo a praticar boas obras. Boas obras vindo de quem? Da parte de Deus através do Espírito Santo, ok? Então, no versículo 23 do mesmo capítulo, Tiago vai dizer o seguinte: E cumpriu-se as escrituras que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado isso como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Aqui, quando fala em que Abraão creu, quando Deus tira Abraão do meio da sua parentela, ele fazia parte de um povo pagão, nunca tinha ouvido a voz de Deus, nem sabia o que era isso, e através da voz de Deus ele creu naquele Deus que estava falando com ele, que, tirando ele de sua parentela, ele iria ser próspero. Então vejam que Abraão alcançou
as boas obras que ele praticou depois através da fé. Então, em primeiro lugar, vem a fé. Depois da fé, vem as obras. Dito isso, meus queridos, nós podemos dizer o seguinte, que até Moisés, pela fé, profetizou sobre o Messias. Não é? Moisés, que foi assim o maior profeta do Velho Testamento, depois dele, eu acho que, como nós vemos nas Escrituras, no Novo Testamento, o próprio Jesus disse que não há profeta maior que João Batista. Então, podemos dizer que do Velho Testamento, Moisés foi um dos maiores profetas, aquele quem tirou o povo do Egito, conduziu o povo pelo deserto por 40 anos. Ele próprio profetizou a respeito do Messias, quando ele diz lá no, no capítulo 18 de Deuteronômio, versículo 15, ele disse o seguinte: O Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Meus irmãos, isso é muito importante nós entendermos que todo o Velho Testamento ele fala unicamente de salvação através de Jesus. Tá? O Velho Testamento é sombra do Novo Testamento. Inclusive, Davi e os profetas, pela fé, creram e pregaram a vinda do Messias, né? A vinda, o sofrimento e o triunfo desse nosso Jesus, que foi exatamente como aconteceu. Davi, no Salmo 22, profetiza todo o sofrimento do nosso Senhor na cruz. Aparece até que Davi estava lá vendo, né? A forma como ele narra no capítulo 20 no Salmo 22, o sofrimento do nosso Senhor. Né? Isaías também foi o profeta que mais profetizou sobre o nosso Senhor. Nós vemos isso claramente no capítulo 53 de Isaías, onde fala do sofrimento, até da feição do nosso Senhor, é falado nesse capítulo 53 do profeta Isaías, do livro de Isaías. Não é? Então, meus irmãos, aqui fica a segunda parte para nós entendermos que Tiago não está de forma alguma anulando as falas de Paulo lá de Efésios 2. Não está anulando, ele está corroborando. Não é? Mas a disputa dele aqui é com judeus que eram cristãos, eles eram cristãos, mas de alguma forma estavam tentando se justificar perante Deus com as suas obras, ok? Então, para resumir aqui, vamos pensar nas obras que Tiago cita aqui como frutos de salvação, fruto daquele que foi salvo, e quando a gente falar de fé, a gente vai falar da fé genuína em Cristo. Essa fé genuína em Cristo, ela vai gerar essas boas obras. Agora, tanto a fé morta como as obras feitas por homens, elas não vão gerar de forma alguma salvação, nem vão dar testemunho de Cristo, ok? Então, esta é a parte 2. Deem like neste vídeo, compartilhem com os amigos e se inscrevam no nosso canal, ok? Agora, para finalizar, nós vamos fazer uma outra parte 3 desse livro aqui, onde está escrito no livro de Apocalipse. Nós vamos fechar este assunto aqui, ok? Então, esse é o vídeo de hoje. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.